boy cried wolf, and I know I've lied in the past. But last night I saw his yellow eyes shining in the dark. Yeah, I know I spun tales with his voice, and I opened my mouth too fast. But last night I saw his footprints in the path. Well, I could swim every sea, from South Pole to North, but I know I'll only ever be the boy who cried. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de nós estarmos aqui, primeira live do ano de 2023, que alegria, que felicidade, que gratidão poder estar aqui com vocês. Muito obrigado, boa noite. Hoje nós estamos apenas ao vivo no Instagram, ok? Depois nós vamos fazer a gravação, vou postar lá no Facebook, vou postar também no YouTube e também lá na Spotify o áudio da nossa palestra de hoje. O tema da nossa palestra de hoje ela versa sobre o livro que nós lançamos no mês passado, quase véspera de Natal, o livro chamado Seja Feita a Vontade dos Homens. Vou explicar aqui, conversar um pouco com vocês sobre a questão do livro, até porque tem surtido aí algumas dúvidas, principalmente em relação ao nome. O pessoal tem me falado, alguns têm me escrito, viu, mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. Sim, eu sei que a gente tem que fazer a vontade de Deus, mas o livro é exatamente isso, essa reflexão de que pode ser que a gente faça a vontade dos homens mesmo, e por isso que a nossa vida, em alguns pontos ou em vários pontos, ela não tem a harmonia, ela não tem a graça de Deus na nossa vida, ok? Então hoje o nosso tema vai versar um pouco, mas bem en passant mesmo, sobre a questão por que o livro, por que o tema seja feita a vontade dos homens. Eu tenho que começar com nossa tradicional reflexão, dúvida, indagação, afirmação que seja. É incrível, é extraordinário, é fantástico, é absolutamente espetacular que nós, seres humanos, manifestemos em nossa vida doenças físicas, problemas familiares, penúrias financeiras, problemas mentais, espirituais, de toda ordem. É incrível, é absolutamente incrível que a gente consiga manifestar esta ordem de coisas tendo em vista a nossa origem, tendo em vista de quem só nós somos filhos, tendo em vista o nosso DNA, código genético, espiritual, de onde nós saímos. É incrível. Eu tenho feito uma reflexão nos últimos 2 anos muito profunda sobre isso. Eu tenho estudado muito, eu tenho lido muito, procurado várias literaturas de vários autores, vários iluminados, para chegar a essa conclusão que outros já chegaram. Não é uma conclusão minha, estou aqui apenas fazendo um reforço daquilo que já foi dito por vários iluminados da antiguidade e alguns também mais recentes. É incrível. Nós, seres humanos, tendo em vista a nossa natureza, tendo em vista a nossa origem, seria impossível a gente ficar doente. É impossível que nós tenhamos problemas financeiros, problemas materiais, fome, miséria, dívidas. É impossível que a gente tenha problemas com famílias, com irmãos, com filhos, pais, mães, esposa, esposa. É impossível que a gente tenha problemas espirituais, problemas de humor, mentais, enfim. É impossível. Não deveria. No entanto, a gente consegue. A gente consegue subverter toda a ordem divina, toda a ordem da criação e manifestamos materialmente um monte de coisa. O nosso livro, Seja Feita a Vontade dos Homens, ele descreve um pouco sobre isso, que a gente não deveria. Deus, na concepção
de alguém que é minimamente razoável do ponto de vista espiritual e também de quem é muito evoluído espiritualmente falando, todos nós temos a concepção de um Deus maravilhoso, bondoso, inteligente, sábio, amoroso, perfeito, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, é o infinito em tudo que é bom. E foi esse cidadão, esse ser que me criou, que criou cada um de nós. Como pode, então, um ser que é só perfeição ter criado um ser humano, eu, as pessoas que a gente vê por aí, imperfeitas? Não está em Deus a imperfeição. E não está em Deus a criação imperfeita. Está na nossa mente, está nos nossos pensamentos, está na forma que nós viemos interagindo com o planeta, conosco mesmo e com as pessoas ao longo dessas eras, dessas centenas e milhares de anos. Bem, dito isso, eu entro então agora no tema propriamente dito. Nós cristãos, nós somos cristãos, eu tenho uma vertente bastante forte na questão das religiões não cristãs, até porque, como eu disse, eu estudo religiões e a gente percebe que todas as religiões, elas emanam do mesmo Deus. Deus que mandou determinado iluminado lá em 2600 na Índia, depois mandou um em 2400 na Grécia, depois mandou em 2300 em determinado lugar, 2000 no Oriente Médio, depois mandou no ano 700 depois de Cristo, ali de novo no Oriente Médio, mandou Moisés há 4.000 anos, não, 6.000 anos, né? Lá no Egito. Ou seja, Deus, ele vem provendo o ser humano desde sempre de espíritos iluminados para nos dar o caminho que leva até Deus. Então tem várias religiões, todas emanadas do mesmo Deus, com rótulos diferentes. Mas a essência que tem dentro da religião é praticamente a mesma coisa. Só que nós nos apegamos aos rótulos. Então imagine você, várias marcas de cerveja, várias marcas de guaraná, ou mesmo várias marcas de cola. Pegar as colas, né? Tem a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, a Baré-Cola, a Kita-Cola, enfim. Guaraná, tem o Antártico, Brahma, o Taí, a Dolly. Cerveja tem Brahma, Skol, Stella, Bud, Gorilas, Passo Preto, enfim, você tem 10, 15 marcas de cerveja. Você coloca todas em cima da mesa, todas com rótulo e garrafa um pouco diferente. Um pouco não, muito diferente. E a gente já pega muitas vezes ao rótulo. Quando você adentra o interior dos guaranás, das colas ou das cervejas, você vê que tem um pouquinho de diferença uma com a outra, mas na essência é muito igual. A Coca-Cola pode ser um pouquinho diferente da Pepsi, a Brahma pode ser um pouquinho diferente da Skol, o rótulo é muito diferente, mas a essência é muito parecida. As religiões, nós temos que ver a essência, só que a gente vê os rótulos. Mas voltando, nós somos em cerca de 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões, mais ou menos, dos 8 bilhões de pessoas do planeta, 2 bilhões de nós somos cristãos. E diariamente, nós cristãos, sejamos católicos, presbiterianos, espíritas, adventistas, enfim, qualquer religião cristã, diariamente nós oramos no mínimo uma vez por dia o Pai Nosso. No mínimo uma vez por dia, muito rapidamente, com fé ou sem fé, mas a gente ora todo dia, pelo menos uma vez por dia, o Pai Nosso. E está ali no Pai Nosso a frase: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E segue a oração que o próprio Jesus escreveu, que o próprio Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade. Então, bilhões de seres humanos, de cristãos, diariamente têm repetido esse mantra, essa frase, esse ensinamento, há pelo menos 2.000 anos. Se o Pai Nosso foi dito por Jesus lá no início, e os apóstolos foram trazendo para a gente, há pelo menos 2.000 anos, os cristãos, nós cristãos, estamos repetindo diariamente: seja feita a vossa vontade, 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 assim na terra como no céu. Isso é quase 1/3 da população do mundo. É 1/3 da população do mundo. E os outros 2/3? O que eles repetem? Eles não têm necessariamente a oração do Pai Nosso, eles têm as outras orações deles.
Mas analisando as orações das outras religiões, vamos dizer assim, as de maior número, as gigantes, vamos dizer assim, budismo, hinduísmo, islã, o sikhismo, o shintoísmo é muito forte lá no Japão, enfim, você vê que eles têm as orações deles, que ditas em outras palavras, mas também diz a mesma coisa: seja feita a vontade de Deus, seja feito conforme Deus quer, alguma coisa assim. Ou seja, praticamente toda a humanidade, diariamente, repete uma frase mais ou menos assim: seja feita a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade. Agora, se nós estamos diariamente repetindo essa frase, colocando nas mãos de Deus que seja feita a vontade dele, e nós analisarmos o horizonte da nossa vida, o horizonte da nossa família, o horizonte do nosso país, o horizonte do planeta, nós assim percebemos, né, que há muitas desarmonias, há muitas ainda situações que não são a vontade de Deus, efetivamente não são. Efetivamente não é a vontade de Deus, não pode ser. Nós evoluímos muito, é verdade. Quando a gente pega do ponto de vista espiritual e material, vamos falar do ponto de vista espiritual agora, nós evoluímos muito, a gente repete muitas coisas do passado, em alguns momentos a gente vê as pessoas louvando, adorando estátuas ainda, nada contra as estátuas, estou dizendo as estátuas que a gente faz uma veneração em homenagem a alguém, mas adorar mesmo, né? Como se aquele pedaço ali de coisas desse algum sentido. Às vezes voltando, inclusive no Antigo Egito, adoramos até animais muitas vezes, mas a gente evoluiu muito, a gente evoluiu bastante espiritualmente, muita coisa que se fazia no passado não se faz, nós evoluímos muito. Agora, tendo em vista as ferramentas espirituais que nós temos à disposição, legadas por Deus há milhares de anos, centenas de anos, por iluminados que eu já citei, mas repetindo: Jesus, Sakyamuni Buda, Sócrates, Lao Tse, Moisés, Maomé, Masaharu Taniguchi, Allan Kardec, Platão, enfim, os profetas, os apóstolos, tantas ferramentas que nos trouxeram, nós estamos um pouco lento. As ferramentas espirituais colocadas à nossa disposição, eu diria que vamos fazer assim, uma comparação com uma Ferrari, só que a gente escolhe andar a pé. Nós estamos evoluindo, mas do ponto de vista da ferramenta que está sendo colocada na nossa vida, à nossa disposição, nós já tínhamos que estar muito mais evoluídos. Materialmente, a gente evoluiu muito, mas espiritualmente a gente avança bastante, mas muito lentamente. Quais ferramentas foi colocado em nossa vida? Vou só citar as ferramentas cristãs, que aliás é praticamente as mesmas das ferramentas budistas, hinduístas, enfim, de todas as religiões. Perdão, arrependimento, não julgar, agradecer e amar. Ou seja, são 4 ou 5 chaves aí, ferramentas que Jesus trouxe para a gente, nos colocou, que abre o portal da harmonia na nossa vida. Eu até queria fazer um parênteses aqui, que o nosso curso presencial, também no nosso curso virtual, aliás, nós estamos no nosso site www.ielo.com.br, estamos também em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify. No nosso site você tem lá o nosso curso virtual Cura Humana, Cura Metafísica. E no nosso curso presencial também chamado Cura Metafísica, a gente utiliza a metafísica para levar a cura de qualquer coisa que seja, problemas familiares, financeiros, enfim. O perdão, o arrependimento, o não julgar, a gratidão e o amor, são ferramentas que a gente utiliza no nosso curso. Mas perdão, eu sei que é perdão, a gente não sabe que é perdão, a gente acha que sabe. Tem o perdão e o auto-perdão. Quando a gente faz uma oração, nós temos uma live, nós já falamos sobre isso, sobre a roda de cura, o círculo de cura. A pessoa fala: eu faço, eu oro, e nada na minha vida acontece. Ora, se você ora e é com fé e nada acontece, está faltando perdoar alguém, está faltando se perdoar talvez. Então, essa questão de perdoar as pessoas é muito mais do que uma palavra. O se perdoar também é muito mais do que uma palavra. É uma dinâmica, é uma forma de se comportar frente à pessoa que me magoou ou frente a mim mesmo que estou magoado comigo. O não julgar. Uma coisa de não julgar hoje é uma coisa muito rara de encontrar uma pessoa que não julga os outros. É muito raro.
E o não julgar é um instrumento de cura. O não julgar, ele é efetivamente uma forma de curar-se. Até porque, como diz Jesus, à mesma medida que eu julgo o outro, eu julgo a mim mesmo. O que Jesus quis dizer com isso? Quando eu estou julgando outra pessoa, não é a outra pessoa que eu estou julgando, sou eu que eu estou julgando. Porque o fulano eu não gosto de usar palavras negativas, vamos lá. O fulano é um bastardo, você está dizendo que você é um bastardo. Fulano é um ladrão, você está dizendo que você é ladrão. O fulano é um maluco, você está dizendo que você é maluco. O fulano é desonesto, você está dizendo que você é desonesto. O fulano não sei o que, você está dizendo que você é. Por isso que Jesus falou não julgar. O que nós estamos julgando somos nós mesmos na figura do outro. Então, quando eu estou falando para o outro, parece que eu estou julgando o outro, eu estou julgando a mim. Eu estou me chamando de coisas ruins. E aí, eu estou trazendo para mim aquele julgamento inconsciente. Imagina que eu acho que eu sou ladrão. Imagina que eu acho que eu sou bastardo. Imagina que eu acho que eu sou um desonesto. Não sou. Então, mas quando você vê no outro, porque alguma coisa ali dentro tem ainda escondidinha que é assim. É importante a gente chegar a essa conclusão. Porque o julgamento é nosso. E quando eu faço isso no outro e é para mim, vai depreciando o meu íntimo, a minha autoestima, a minha condição, a minha natureza. Aí as coisas não acontecem, porque o inconsciente, o meu subconsciente está deprimido, ou seja, está ali desmerecido com um monte de coisa que eu mesmo faço comigo. Parece que é com o outro, mas é comigo. É interessante essa questão. Eu peço que vocês façam inscrição no curso, está aqui no chat, aí a Osana acabou de colocar o endereço, obrigado Osana, e também o curso presencial para entender essa dinâmica de buscar se conectar à sua natureza verdadeira, que é Deus. E quando a gente se conecta à nossa natureza verdadeira, que é Deus, a gente não faz o julgamento ao outro. Jesus não sem razão, não foi sem razão que ele disse para a gente não julgar, não foi sem razão. Foi uma chave, um código que ele deixou para a gente ter harmonia na nossa vida. Então, por que a humanidade, que tem muitas ferramentas, eu sempre costumo dizer também que Deus não colocaria as ferramentas espirituais de evolução para a gente 6.000 anos depois que a humanidade estivesse aqui na Terra. Ele colocou antes as ferramentas. Eu sempre repito também, é igual você quando você vai ter o seu primeiro filho, os seus filhos, todos os seus filhos na verdade. Vai nascer seu primeiro filho. Você não espera o seu filho nascer para você comprar o bercinho, a roupinha, as fraldas. Não, você prepara a chegada dos seus filhos. Você preparou a chegada deles. Alguns casos talvez seja meio corrido, mas por mais corrido que tenha sido, você minimamente, você preparou a chegada do seu filho, dos seus filhos contigo. Ah, não, Deus não preparou, Deus jogou a gente aqui na Terra, vai lá, vê como é que fica lá. Depois, em algum momento da humanidade, eu coloco para você as fraldas, as roupinhas, os bercinhos que você precisa. Não! Deus colocou as ferramentas para a gente logo no início da humanidade. Foi colocando ao longo de toda a história e naturalmente agora não precisa colocar mais nada. É por isso que eu falo, cuidado com as modinhas. Toma cuidado com as modinhas. O princípio da cura, o princípio da harmonia já está posto há centenas de anos, há milhares de anos. Nós temos que utilizar essas ferramentas de harmonia. Então por que isso aconteceu? Essas ferramentas todas à disposição e nós aí andando lentamente, sendo que a ferramenta que nós temos é uma Ferrari e a gente escolheu andar a pé. Porque a evolução material, ela está sempre na vanguarda. Materialmente, a nossa evolução foi um espetáculo. A cada 100 anos que passam, o ser humano ele tem uma evolução material extraordinária. Isso é muito bom. Isso não é ruim. Isso está dentro do pressuposto, está dentro dos propósitos de Deus. A evolução material, a evolução do progresso, a evolução da ciência. O problema é que essa exagerada evolução, exagerada, eu usei a palavra errada, não é exagerada, está dentro dos princípios de Deus. Essa grande evolução material, ela aguça bastante os nossos 5 sentidos. É muita cor, é muito som, é muito vídeo, é muita coisa para ver, para ouvir e para sentir. E esse aguçamento dos 5 sentidos faz com que a gente, de forma deixe o 6º sentido, a sensibilidade um pouco adormecida. Porque a ciência, ela de fato, ela é para os nossos 5 sentidos. Ela é sim para trazer conforto, para trazer coisas dos 5 sentidos.
Isso, ela está conseguindo fazer isso. Está errada a ciência? Não, a ciência não está errada, a ciência está corretíssima. A ciência está corretíssima nessas descobertas tecnológicas, nas coisas que são colocadas. É nós aqui individualmente estamos equivocados. Somos nós que estamos equivocados quando nós nos deixamos levar por essa multidão de coisas, os 5 sentidos, e só ficamos nos 5 sentidos, esquecemos do princípio espiritual, que é o 6º sentido, que ele é anterior ainda aos 5 sentidos. Individualmente, é a soma de cada um de nós e não a humanidade. E o nosso grande equívoco também é que a gente se preocupa demais com a humanidade e despreocupamos conosco. Nós estamos sempre cobrando a humanidade, porque a humanidade precisa evoluir, a humanidade precisa ter mais paz, a humanidade precisa ter mais amor, a humanidade precisa ser mais filantrópica, a humanidade, a humanidade, a humanidade. E não é assim que funciona. Sou eu que preciso ter mais amor, sou eu que preciso ter mais paz, sou eu que preciso ser mais filantropo, sou eu que preciso ter mais generosidade. Eu, individualmente, sem ser individualista. Individualmente, quando eu me preocupar com a minha evolução, conforme o próprio Sócrates disse, preocupa-te contigo, conhece-te a ti. Quando eu fizer essa evolução individualmente, e os 8 bilhões de almas individualmente fizeram a sua evolução individual, a soma de tudo isso é a humanidade. A soma de tudo isso é a humanidade. Nós não temos que nos preocupar com a humanidade, nós temos que nos preocupar conosco em relação à humanidade. Que eu seja mais generoso com a humanidade, que eu seja mais amoroso com a humanidade, que eu seja mais tolerante com a humanidade. Quando isso acontecer, mesmo que a humanidade não mude 1 centímetro, mas se eu mudar, a humanidade muda comigo. Ela pode não mudar com todo. Comigo ela vai mudar porque eu mudei. Tem um canto budista que fala que o universo se move quando eu me movo. Pode perceber vocês, que vocês devem ter exemplos assim, que tem pessoas que gostam de vocês e não gostam de outras pessoas. Mas por que gostam de você? E tem pessoas que também não gostam de você e gostam de outras pessoas. É dentro de nós. É interno. É o que eu faço comigo é que vai provocar a reação da humanidade, a reação do universo. Uma pessoa pode estar numa guerra, se ela estiver bem numa guerra, ela não leva uma bala muitas vezes. Não leva um tiro. Não acontece nada com ela. Já outras pessoas, se estiverem em desarmonia com o universo, a menor contrariedade numa situação pode ser alvejada, pode ser vítima de um tiro. Temos casos aí, religiosos, filosóficos, de depoimentos de pessoas que no meio da guerra, no meio de tiros e tiros, a bala passava do lado, matava todo mundo do lado, não atingia a pessoa. Por que não atingiu aquela pessoa? Qual o sentido daquela pessoa não ser atingida, sendo que todas as demais foram atingidas? Isso é muito interessante. Bom, o outro ponto que eu queria ressaltar, nós ressaltamos essa questão, então, por que a humanidade está nessa situação, porque de fato a questão material, a questão da ciência, ela avança mais do que a questão espiritual, e nós temos muito mais ferramentas espirituais do que científicas e tecnológicas. Eu também tenho dito sempre que do ponto de vista tecnológico, científico, nós estamos no início ainda, muito mais coisas serão descobertas. Do ponto de vista espiritual, tudo já nos foi dado pelas escrituras cristãs, budistas, shintoístas, hinduístas, taoístas, islâmicas, a Torá, etc, etc, etc. Todas as ferramentas espirituais já estão colocadas à nossa disposição. Nós temos aqui usar. O outro ponto é qual é a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus? Aqui tem um pulo do gato, aqui tem uma questão muito importante. E eu vou dizer de cadeira, daquilo que aconteceu comigo. Nós temos uma concepção consciente, verbal, de que Deus é bom, é generoso, é amoroso, é protetor, etc, etc, etc. Se você perguntar para qualquer ser humano do planeta, seja cristão, seja budista, hinduísta, ou seja, como é que você tem a concepção de Deus? Bondoso, amoroso, generoso, potente, sábio, blá 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 blá. Só que isso é o que pensa o nosso consciente. E como eu disse, na maioria das vezes a gente verbaliza isso. Todos falamos isso,
Mas o que manda na nossa vida, nós já falamos também isso numa live, no nosso curso Cura Virtual, Cura Humana, Cura Metafísica, tem um módulo que fala sobre consciente e subconsciente. O nosso subconsciente não pensa desse jeito. E o que norteia a nossa vida, o que define o rumo da nossa vida é o nosso subconsciente, não é o nosso consciente. Vocês sabem disso. Se não sabe, assista o nosso curso. Procure assistir. O subconsciente é 90% da nossa mente. O consciente é só 10%. Então 10% está dizendo Deus é bom, Deus é generoso, Deus é protetor, Deus é pai, blá 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 blá. É um monte de blá blá blá. O nosso subconsciente 90% está dizendo outra coisa. Lá no âmago, no fundo da nossa alma, o nosso subconsciente está dizendo que Deus castiga, que Deus se irrita, que Deus fica rancoroso, que Deus tem algumas vicissitudes humanas, que Deus se arrepende. Lá no íntimo nosso, naquilo que de fato faz o nosso ser, aquilo que de fato define a nossa vida, em todos os sentidos, materiais, espirituais, familiares, ainda é o medo de Deus. Aliás, a palavra temor de Deus é muito utilizado em várias igrejas. Algumas falam muito da nossa culpa, minha grande culpa, minha tão grande culpa, o pecado original, a gente nasceu um pecador, quem nasce pecador precisa pagar. Então há esse medo lá no âmago da nossa alma. Para nós, para grande parte de nós e para mim era assim, a vontade de Deus em relação à nossa vida ainda são coisas, eu diria, tristes, deprimentes. Coisas que, não penso Deus dessa forma, mas se a sua vida não está dessa boa, pode ter certeza, lá no íntimo, no âmago, onde você mesmo não vê, por isso que é importante o curso, por isso que é importante assistir as lives, lá no âmago da alma, o que está de fato é isso, Deus quer me castigar, Deus vai me castigar, alguma coisa ruim vai acontecer. Se vocês olharem, desde quando acontecem tragédias de toda ordem, terremotos, vulcões, pessoas que atiram nos outros, pessoas que morrem em acidente, enfim, via de regra tem sempre lá um cidadão que fala, não, essa é a vontade de Deus, não, Deus quis assim, Deus quis nada, Deus não quis nada disso, nunca foi a vontade de Deus essas coisas, nunca foi. Imagina que você, em relação ao seu filho, tem a vontade que o seu filho sofra. Ora, você não tem a vontade que o seu filho sofra, porque Deus teria. Não é a vontade de Deus, é a nossa vontade, é a vontade dos homens que está acontecendo essas questões de coisas. Eu tenho uma história rapidamente para contar de uma pessoa que eu conheci. Ela estava passando por uma situação muito delicada, mas muito delicada. E tinha uma questão que ela não queria que acontecesse com ela, mas ela sabia que ia acontecer, mas ela não queria que acontecesse. E ela rezava para não acontecer, mas no íntimo ela falava, eu sabia que ia acontecer, mas eu rezava para não acontecer. E ela me dizia que quando ela chegava no Pai Nosso, ela começava, Pai Nosso que estais em toda parte, santo é o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Diz que a hora que chegava, seja feita a vossa vontade, ela não avançava, ele não avançava. Ele não avançava, porque ele tinha a convicção que a vontade de Deus era uma, a dele era outra. A vontade de Deus, segundo ele, disse que ia fazer ele sofrer. E a vontade dele não era o sofrimento, ele não queria sofrer. Ele disse que todo dia, ele sabia que a coisa ia acontecer, ele rezava todo dia para não acontecer. Pai nosso que estais em toda parte, santo é o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E não avançava. E fazia o Pai Nosso chorando. Diz que um belo dia, diz que ele sentou e resolveu fazer a oração de novo. Pai Nosso que estais no céu, santo é o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Diz que chorando, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Diz que naquele dia que ele orou, diz que no dia seguinte aconteceu o que ele não queria que acontecesse. E sofreu bastante. Essa questão da vontade de Deus ser algo que vai nos afligir
ela é milenar, ela é de milhares de anos, é de centenas de anos. Ela tem a ver com as escrituras ou com a interpretação, com as escrituras não, as escrituras são luz apenas, com a interpretação das escrituras, com a interpretação das coisas. Isso durante centenas, milhares de anos fomos colocando mentalmente esse medo, esse temor, essa situação em relação a Deus. Vejo bem as escrituras, todas, tanto as cristãs quanto as hinduístas, todas as escrituras, todas. Eu tenho todas as escrituras em casa, todas. Lá você vê dilúvio. O dilúvio não é só cristão, você vê o dilúvio em todas as religiões, em todos os lugares. Você vê dilúvio sendo retratado junto aos indígenas norte-americanos, junto aos indígenas da Groenlândia. Todas as religiões retratam o momento em que a humanidade estava pecaminosa e Deus, em sua ira, resolveu limpar a terra com água. Ou seja, o medo de que Deus fez aquilo. Você vê também a questão da Torre de Babel, fogo caindo do céu de Sodoma e Gomorra, estátua que vira sal, Abraão ter que matar seu filho para provar que ama a Deus, pragas de toda ordem que Deus manda para todo lugar. Todas as escrituras têm, não é só na Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento tem menos, mas o Antigo tem muito. No Bhagavad Gita indiano tem, na Torá judaica tem. Nas sutras budistas tem muito pouco, mas tem também alguma coisa. Não que Buda disse, mas que os intérpretes de Buda, os budistas, deturpando bastante as sutras sagradas, colocam também algumas questões que as pessoas têm que passar para que atinjam a iluminação. É um senso comum, tá? A gente está se libertando disso, mas que a gente tem que ser pregado na cruz também, para que a gente consiga a iluminação. Não precisa nada disso, nada disso. Deus não quer nada disso da gente, mas isso está no nosso íntimo. Então, por medo, por essa incompreensão do que é a vontade de Deus, a gente acaba fazendo mesmo a nossa vontade, a vontade dos homens. É isso que eu trago lá no nosso livro, Seja Feita a Vontade dos Homens. Teve uma mulher que leu, eu fiz as postagens, e ela respondeu assim na mídia. E ela falou, só de ler o nome do seu livro já me deu vontade de não comprar. Era para fazer a vontade de Deus, não a dos homens. Não tem nem vontade de comprar o seu livro. Eu falei, olha, exatamente isso que eu estou dizendo lá no livro. Você deveria ter lido pelo menos a resenha de graça. Clica lá no endereço na Amazon, direciona você para a página de compra, mas antes de comprar, você tem a resenha do livro. E na resenha do livro eu explico exatamente isso. Que nós falamos muito da vontade de Deus, todo mundo fala. O mundo inteiro fala para fazer a vontade de Deus. Mas o que nós fazemos mesmo, no dia a dia, na nossa vida, com os nossos familiares, em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa pátria, em relação à humanidade, é a nossa vontade. É a vontade dos homens, que nem sempre é conectada com a vontade de Deus. Se a gente faz a nossa vontade, que é a mesma vontade de Deus, sensacional, sensacional. Mas o que acontece é que Deus tem uma vontade que é boa, que é perfeita, que é sábia, que é justa, e nós temos outra vontade, que em via de regra é egoísta, é pra gente, é nosso e nosso. Se der, eu sobro um pouquinho pro outro. E aí muitas vezes acontece essa sorte de coisas, desarmonias físicas, financeiras, mentais, espirituais e familiares na nossa vida. Então, essa questão desse medo enraizado, dessa culpa enraizada, desse não arrependimento enraizado, a gente não se arrepende, nós temos uma dificuldade muito grande de se arrepender. A gente tem uma dificuldade muito grande. E quando a gente se arrepende, nós também nos arrependemos do jeito errado. Como assim a gente se arrepende do jeito errado? Porque não arrepender é ruim. Quando a gente faz uma coisa ruim. O problema é que a gente muitas vezes não percebe que a gente faz as coisas ruins. Então, vou dar um exemplo aqui. Estava fazendo as pesquisas, eu gosto muito de pesquisar mídias sociais, porque eu estudo o comportamento humano. De novo, curiosidade zero. Aliás, até quando tem vídeo, muitas vezes eu nem assisto o vídeo, eu só leio a descrição do que está lá, porque eu nem gosto de assistir vídeos, que são desgracentos, vamos dizer assim. Então, eu vejo as mídias para preparar as lives, para fazer as reflexões. Essa semana, teve alguém que postou alguma coisa bem assim lá no Facebook. Nem é seguidor, nem é, vamos dizer assim, amigo meu do Facebook, mas é alguém que postou e apareceu lá na minha página. Estava escrito bem assim: eu discuti, eu briguei, eu bloqueei, eu escolhi, eu perdi amigos e parentes. Não me arrependo de nada, eu estou orgulhoso de estar do lado certo.
Eu ri muito, não da pessoa, mas eu não posso rir das pessoas, mas eu ri da situação. Olha aqui, ó, eu discuti, fala assim com orgulho, você vê que eu olhei lá assim, mas fala com orgulho. Eu discuti, eu briguei, eu bloqueei mesmo, eu excluí, eu perdi amigo, eu perdi parentes. Não me arrependo de nada. Eu estou orgulhoso de estar do lado certo. Irmão, irmã, eu briguei, eu discuti, eu excluí, eu perdi amigos, eu perdi parentes. Como é que eu posso estar do lado certo? Como eu posso estar do lado certo, brigando, discutindo, perdendo amigo, perdendo parentes? Eu estou do lado errado. Não me arrependo de nada, tenho orgulho. Quando você olha, por exemplo, a pessoa pode dizer que a vontade de Deus é a vontade a ser feita. Mas brigar, discutir, excluir, perder parente, perder amigo, quando que isso é a vontade de Deus? Então falar sobre a vontade de Deus é muito fácil. Fazer a vontade de Deus é mais fácil ainda. É muito mais fácil. Só que nós acostumamos a fazer a vontade dos homens. Acostumamos a fazer a nossa vontade. A gente esquece que a conexão, a nossa natureza é Deus. E o próprio Jesus disse que o fardo dele é suave e leve. Olha o que eu estou dizendo para você. Nós nos acostumamos a fazer a nossa vontade, nós nos acostumamos a fazer a vontade dos homens. Inclusive tem um tópico lá no livro, é um capítulo que fala: é muito mais fácil fazer apenas a vontade dos homens. Esse é o capítulo, um dos capítulos. Tem também lá a observação do comportamento humano, quadros de forte emoção turvamente humana, expedientes da vontade dos homens, reflexão religiosa sobre fazer a vontade dos homens, fala sobre ativismo, fala sobre a visão do trabalho, fala sobre um monte de coisa. E tem lá então uma que fala: é muito mais fácil fazer apenas a vontade dos homens. Mas eu chego à conclusão que é mais fácil ainda fazer a vontade de Deus. Só que a gente não sabe, a gente desacostumou, a gente tem um hábito. E para quebrar aquele hábito que a gente acha que é o correto, eu não me arrependo de nada, brigo, discuto um monte de coisa e estou certo, estou do lado certo. A gente acha aquilo certo, acha aquilo maravilhoso. E fala para todo mundo. É porque acostumou desse jeito e acha que está certo. A vontade de Deus é mais suave, é mais leve, é mais gostoso. Então, por medo, a gente acaba fazendo isso. Bom, o livro, então, ele traz essa reflexão. E nós vamos falar mais algumas semanas sobre alguns capítulos do livro, vou trazer aqui as reflexões sobre o livro. Espero que vocês adquiram, ele está na plataforma da Amazon. É um livro ainda virtual, a partir de janeiro, se Deus quiser, sendo a vontade de Deus e dos homens também. Não há problema nenhum, aliás, tem um capítulo também no livro que fala: não tem problema nenhum de fazer a vontade dos homens. Aliás, a gente faz muito a vontade dos homens e temos que fazer. Jesus mesmo disse isso: dai a César o que é de César. Isso é a vontade dos homens, mas dai a Deus o que é de Deus. Isso é a vontade de Deus. Então fazer a vontade dos homens não é o problema. O problema é só fazer a vontade dos homens, só fazer a nossa vontade. Podemos fazer todas as nossas vontades, uma vez que esteja alinhada à vontade de Deus, ok, também está tudo certinho. O livro então traz essa reflexão, exatamente essa reflexão de como a gente faz, recheado de histórias, bastantes histórias que eu trago lá, todas reais, todas as histórias são observações que eu fiz na rua, no meu trabalho, em casa, comigo mesmo. Aí a grande reflexão é se você se vê em algumas dessas histórias ou não se vê também nessas histórias. Reflexões em relação a isso. E no final eu trago algo que eu chamo de MACC, é o método André Cohen de cura integral, cura metafísica. São 4 pilares de reflexão, 4 pilares. Quando você faz a reflexão, você percebe muitas vezes que como está desconectado exatamente da vontade de Deus e muitas vezes, ou na maioria das vezes, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade nós estamos fazendo a nossa vontade, é a vontade dos homens, é totalmente desconectada com a vontade de Deus. Bom, qual que é a vontade de Deus então? É a natureza de Deus. A vontade de Deus é a sua natureza, boa, generosa, criação infinita, inteligência infinita, é tudo que é bom. A natureza de Deus é tudo que é bom, é tudo que é harmônico,
duas pessoas em harmonia é a vontade de Deus. Um pai e uma mãe em harmonia é a vontade de Deus. Um pai com seu filho, a mãe com a sua filha é a vontade de Deus. Em harmonia é a vontade de Deus. Os dois vizinhos é a vontade, em harmonia é a vontade de Deus. As pessoas de uma cidade em harmonia é a vontade de Deus. Um ambiente de trabalho, as pessoas colaboram entre si, com o patrão, com o chefe, é a vontade de Deus. Tudo que é harmonia é a vontade de Deus. Tudo que é harmonia é a vontade de Deus. Tudo que é paz é a vontade de Deus. A natureza de Deus, qual que é a natureza de Deus? Olha que interessante, é a minha própria natureza. É o âmago, o âmago da minha alma. É a própria natureza de Deus. Nós nunca podemos esquecer disso. Em algum momento da nossa criação, da nossa história aqui na Terra ou em outros planetas, nós quebramos esse vínculo com Deus. Deus, quando nos fez, Ele não nos fez separado dele. Aquela centelha divina que saiu do próprio Deus e criou nós em algum momento, não é que Deus criou aquela centelha divina e aquela centelha divina ela sai de Deus e fica apartada de Deus, fica aquela luzinha lá longe de Deus, aquela luzona longe. Não foi isso que Deus fez. Aquela centelha de Deus é como a fonte e a própria luz. A luz ela fica vinculada à fonte. Não há fonte sem luz, não há luz sem fonte. Quando Deus me fez, quando Deus te fez, aquela luz ela apenas individualizou-se em relação a Deus, mas não apartou-se de Deus. No nosso curso Cura Metafísica, nós vamos trazer essa mágica de como nós não perdemos a nossa individualidade e ao mesmo tempo a gente fica na imensidão da luz de Deus. Mas nós, como filho pródigo, nós nos separamos de Deus. Deus não se separou de nós. Nós nos separamos de Deus. Por causa dessa sorte de desarmonias. Briguei, discuti, bloqueei, perdi, blá 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 blá. Perde essa conexão com Deus. A nossa ideia, o nosso curso, nosso projeto e elo é de fato trazer o ser humano de volta do colo do Pai, de onde nunca deveria ter saído. A natureza de Deus é a minha natureza. Eu sou a própria natureza de Deus, mas isso é um despertar. Isso não é algo que vai vir com alguma coisa que eu vou tomar, com alguma coisa que eu vou vestir, com algum amuleto. Não é isso. Essa natureza minha, conectada com a natureza de Deus, é um despertar, é uma convicção, é um estado mental. É um estado mental. É um estado mental que eu adquiro aqui, na minha casa, no meu dia a dia. É interessante essa questão desse estado mental. Vocês todos devem ter ouvido falar, finalizando aqui a nossa apresentação de hoje, nossa reflexão de hoje, vocês todos ouviram falar do menino lobo, Mowgli. O Mowgli é uma história bonita de um menino que foi criado no meio dos lobos. Essa história é real. Eu não sabia, mas a história é real. Existiu mesmo na Índia, não lembro agora, acho que 1930, 1940, ou até um pouco antes, não estou lembrado agora do detalhe. Mas um menino que de fato se perdeu dos pais dele e perdeu-se na floresta e foi criado por lobos. E aí foi encontrado, a gente estava com 13 ou 14 anos, ele andava de 4. Ele grunhia, né? Não sei como é que fala, o lobo grunhava, grunhia. Igual o lobo, ele não falava, naturalmente ele não falava. Andava de 4, comia carne cru, tinha os dentes muito pontiagudos porque comia carne. Ele foi criado com os lobos e aprendeu a viver como um lobo. Ele se identificava como um lobo, porque ele ficou no meio do lobo. Qual é a natureza de Deus? Ao se identificarmos com a natureza de Deus, nós seremos como Deus. E essa identificação com a natureza de Deus é um exercício diário. Isso a gente aprende no nosso curso. É um exercício diário. É uma prática diária, uma prática recitativa de meditação diária, em que eu vou trazendo Deus de dentro de mim. Vou trazendo Deus de dentro de mim. Vou fazendo com que Deus ele vai se manifestando dentro de mim. De dentro de mim, que Ele já está dentro de mim. Jesus disse, Deus está dentro de você.
Buda Sakyamuni disse, o paraíso está dentro de você. Todas as religiões falam que Deus está dentro da gente. Mas buscar esse Deus que está dentro da gente não são videozinhos de 30 segundos, de 1 minuto. Não são frasezinhas que aparecem no history de alguém, no story de alguém. Não é isso, não é isso. Pedras sem valor, você sai na rua da sua casa, sai na rua em frente à sua casa, vai lá no sítio de uma pessoa que você conheça, cate aquelas pedras que estão em cima da terra e vá vender essas pedras. Ninguém compra. Não tem valor porque é muito fácil, elas estão em cima da terra. As pedras de grande valor, você tem que cavar profundamente a terra e descer metros e metros lá embaixo para que você encontre pedras de valor. A questão espiritual é a mesma coisa. Elas não estão na superfície, irmão e irmã. Elas não vão vir num vídeo de 30 segundos do history de alguém. Elas não vão vir num post no Facebook, no Instagram, de uma frase bonita, bem feita de alguém. Aquela frase bonita, bem feita de alguém, seja do Sócrates, seja de Platão, seja de Jesus, seja de Moisés, seja de quem seja. Aquela frase bonita de alguém, ela pode ser a salvação da sua vida. Mas tem que pegar aquela frase bonita de alguém que apareceu no seu history, no seu story, no seu Instagram, no feed de notícia que alguém mandou. Pega aquela frase e trabalha em cima dela, pesquisa aquela frase, o significado daquela frase durante dias, meses. Aí talvez aquela frasezinha curta seja assim a grande riqueza espiritual que você precisa. Mas dizer que ela passando no seu feed de notícias vai te salvar, isso não vai acontecer. Não sou um vendedor de ilusões. Não sou um vendedor de ilusões. Quando eu fiz o curso Cura Humana e Cura Metafísica, também recebi algumas críticas em relação ao tempo dos vídeos. São vídeos de 40 minutos, 50 minutos, tem um lá de 1 hora. Nossa, esses vídeos ninguém vai assistir, Veiga, André Coelho. Não tem problema. Não tem problema que ninguém assista. Mas são os vídeos que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Se eu quisesse uma coisa comercial, eu faria vídeo de TikTok, 30 segundos cada um, às vezes até dançando. Não sei, talvez dançando, talvez eu tivesse mais assistência. Eu não fiz vídeos para ser curtido por 10, só para ser curtido para 10, 20 milhões de pessoas. Pode até ser também, óbvio que se for ótimo. Eu fiz vídeos de meia hora, 1 hora. Se uma pessoa assistir aqueles vídeos e se concretizar na sua natureza divina, é suficiente para curar a sua vida, a vida da sua família, da sua empresa, a sua alma. É para isso que eu fiz. É para isso que eu fiz. E finalizando então, a gente quer ser criado com lobos ou nós queremos ser criado com Deus? O criado com Deus é nós mesmos. Tem um Dalai, um monge budista, já disse essa história na semana passada, mas eu quero repetir de novo. Aliás, ela fica aqui, ó. Todo dia de manhã eu faço exercício. Essa é uma forma de trazer o Deus que habita o meu interior para fora. É um bonzo, não é o bozo, o palhaço maravilhoso. É o bonzo, que é um monge budista. Diz que ele tinha uma forma, estou falando coisa de 2.300 anos atrás. Esse bonzo diz que ele tinha uma técnica para trazer esse paraíso, esse Deus que está dentro. Ele falava: meu Senhor, meu Deus. E ele mesmo repetia: pois não, meu filho, pois não, eu estou aqui, eu estou aqui. Meu Deus, meu Senhor. Pois não, meu filho, pois não, eu estou aqui, eu estou aqui. Isso é uma verdade absoluta. Porque Jesus falou que Deus está dentro de nós. O Avalokitesvara, o Tathagata da luz desimpedida a todas as direções, o Sakyamuni Buda, disse a mesma coisa. O paraíso está dentro de você. Eu tenho que extrair o paraíso dentro de mim. De novo, não é uma pedra que está na superfície. É uma pedra valiosa, brilhante, que está no íntimo, no âmago da minha alma. E a escavação é feita com a prática diária. Então vamos finalizar fazendo essa recitação. Meu Senhor, meu Deus. Pois não, meu filho, eu estou aqui, eu estou aqui. Sorriso, nós estamos falando com Deus. Meu Deus, meu Senhor. Pois não, meu filho, pois não, eu estou aqui, meu Deus. And I know what a joke I've become. I've an honest heart, but I've lies on my tongue. I don't know how it started or where it came from. And you have no reason
and I have no proof. But this time I swear I'm telling the truth. I saw that old wolf from tail to tooth, and I know that he's hungry. He's coming down to where I could swim every sea, from South Pole to North. And I could climb every tree, scale every course. And I could tell only the truth from this day forth. But I know I'll only ever be the boy who cried. Oh, I am the boy who cried.